Revolução Russa de 1917, a revolução de todas as revoluções, a revolução mais importante que já houve na face da Terra. Por causa dela, o mundo ficou bipolar, dividiu o mundo em dois polos. A revolução que colocou em prática parte dos ideários do Marx, do comunismo científico e do socialismo científico. Vamos lá? Eu dividi esse tema em duas partes. Tá? A gente vai ver a primeira parte e depois eu vou gravar um outro vídeo com a segunda, porque é muito extenso. A Revolução Russa de 1917, parte 1. Eu dividi em atos. Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato, para facilitar o entendimento. Primeiro ato. O primeiro Estado socialista da história ocorreu na Rússia. Só que vale uma crítica, contrariando tudo que Marx disse. O Karl Marx disse que a Revolução Socialista ocorreria em um mundo industrializado. Por exemplo, a Alemanha, uma França, talvez uma Inglaterra. E foi ocorrer onde? Na Rússia, no governo absolutista, que vivia uma sociedade semifeudal, com a maior parte da sua população vivendo na área rural, onde nem operário tinha. Primeiro ato, ocorreu na Rússia. A Revolução de 1905. As ideias socialistas chegam à Rússia em 1905. E tem outra informação aqui, que está aqui embaixo, que a gente precisa complementar aqui. Porque aqui não tem edição, aqui é aula raiz. Errou, vai com erro mesmo. Em 1905, o czar abriu fogo sobre os manifestantes. Nenhuma manifestação pacífica. Esse episódio, esse fato, conhecido como Domingo Sangrento. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, com seus principais líderes, entre eles o principal líder da Revolução Russa, Lenin, e aqui também estava Trotsky e Stalin. Em 1903, duas correntes lutam contra o czarismo. O czarismo é uma espécie de rei na Rússia. O czar era um imperador, era um rei. Então tinha duas correntes lutando contra o czar. Os mencheviques, que queriam um socialismo pacífico por vias institucionais, por vias legais, e tinha os bolcheviques, que defendiam uma revolução proletária profissional, armada. Era uma espécie de dois partidos políticos. Contexto político da Rússia. Em 1905, perde a guerra para o Japão. Isso deixou a moral da Rússia muito baixa, né? Perder uma guerra para o Japão, vai ganhar de quem? Principalmente povos guerreiros, como os russos. Isso deixou eles muito chateados, muito mal, muito triste. As cidades foram tomadas por greve. Motins nas forças armadas insatisfeitas. E aqui está o episódio mais famoso, que inclusive virou um filme clássico, Encouraçado Potemkin, que era uma importante frota de guerra, se rebelaram contra as péssimas condições de trabalho e se juntam aos rebeldes. Então as forças armadas se juntam aos rebeldes contra o czar, contra o rei. O czar Nicolau II, por causa da pressão, ele foi obrigado a aceitar uma reforma política, uma monarquia constitucional. Então o czar vivia uma monarquia absolutista, com poderes ilimitados. Por causa da pressão, das greves dos operários, por causa da insurgência dos militares, das forças armadas, ele cedeu à pressão e aceitou uma reforma política. Ou seja, aceitou ser rei com poderes limitados, uma monarquia constitucional. Os revolucionários se organizaram em sovietes. Sovietes é um conselho popular com operários e soldados, liderados por um dos maiores líderes da Revolução, Trotsky. Agora a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Contextualizar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lembra que a Rússia ficou até de 1914 a 1917. Um ano antes de acabar a guerra, ela se retira da guerra e faz a revolução. Então, Rússia na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, a Rússia só levou desvantagem. Derrota, perda de territórios, paralisação da sua indústria, desemprego, fome, etc. Os soldados desertaram e entram na revolta.
Então os soldados, as forças armadas, começam a ficar do lado dos revolucionários, dos rebeldes. Segundo ato, as revoluções de fevereiro. Manifestações em toda a Rússia. O czar abdica, o rei da Rússia sai, foge. E aí os revolucionários sobem ao poder. E aí os mencheviques, liderados por Alexandre Kerenks, vence a disputa interna. Então houve uma disputa interna entre os mencheviques e bolcheviques, e aí os mencheviques ganham essa disputa. Lembra que os mencheviques queriam revolução via pacífica, via legal, constitucional. E os bolcheviques queriam revolução armada, profissional. E aí os mencheviques ganham. E sobe ao poder os mencheviques. E aí decreta o sufrágio universal, ou seja, o voto popular aberto para toda a população. E convoca uma constituinte para decidir o futuro da Rússia. Terceiro ato. Em 1917, os bolcheviques, aqueles revolucionários profissionais e organizados, os bolcheviques ocupam pontos estratégicos de Petrogrado. E aí o Palácio de Inverno, onde ficava onde era o centro do poder, onde ficava o czar, que tinha saído, agora estão os mencheviques, o Palácio de Inverno é bombardeado e Kerenks, líder dos mencheviques, foge. Lenin preside o governo e toma uma série de medidas. Então agora é os bolcheviques no poder, sobre a batuta do Lenin, o líder maior da Revolução Russa de 1917. Então ele toma algumas medidas, entre elas as terras da aristocracia, ou seja, dos poderosos, né, e da igreja foram confiscadas. Bem feita. A igreja quer terra para quê? Terra tem que ser para o MST, para o homem do campo, produzir comida fresquinha para nós da cidade. A igreja tem que pregar o evangelho de Jesus. A propriedade privada pelos meios de produção, ou seja, toda a propriedade privada, as terras, as minas de carvão, as minas de ferro, fábricas, passa para o controle de Estado. Aqui é uma espécie de socialização do capital e dos meios de produção e de toda a riqueza. A riqueza que era privada passa a ser controlada pelo Estado, né? O governo revolucionário decreta a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Os juízes passam a ser escolhidos por eleições. O povo escolhe os juízes. As empresas passam a ser administradas pelos trabalhadores. Então essas foram as medidas que o Lenin tomou. Em 1917, sob o comando do Lenin, fizeram o Tratado Brest-Litovsk, que é o tratado para retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado feito com a Alemanha, né? A Rússia assinou um cessar-fogo com a Alemanha, onde perde a Polônia, Finlândia e territórios bálticos e a Ucrânia. Então, esse tratado que a liderança revolucionária fez com a Alemanha foi: a Alemanha é o seguinte, vamos retirar da guerra, nos deixa em paz com a nossa revolução, e em troca toma aqui alguns territórios. Esse foi o tratado que a Alemanha aceitou para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial e fizesse a revolução. Certo? Essa é a primeira parte. Até a segunda parte.